bem-vindos ao Centro Cultural Comida da Saudade, bem-vinda Isabel Craveiro. Hoje vamos ter uma conversa de viajantes um bocadinho diferente. Vamos ouvir uma pessoa do teatro, Isabel Craveiro. Este mês, souberam com certeza, dia 27 celebramos o Dia Mundial do Teatro. E achamos, eu e o Rui, mais uma vez, achámos que podia ser uma boa conversa para termos agora em março. Esta conversa está inserida na programação paralela da Denso, da Mostra Intermunicipal. Porquê? Porque a Isabel vai-nos falar sobre um projeto muito interessante, um projeto intermunicipal. A Isabel não sei se o Rui quer dizer, entretanto, alguma coisa e quer para eu depois apresentar a Isabel. Fazemos assim, boa ideia, Cristina. É uma boa ideia, não é? Boa tarde, obrigado a todos, obrigado ao Centro Cultural Comida da Saudade e à excelente equipa da Cristina e obrigado pela vossa presença e vamos fazer uma viagem diferente pelo teatro, que é o mesmo tipo de uma viagem pela vida e que maravilhosa viagem. Obrigado, Cristina, obrigado, Isabel. Obrigada. Então, a Isabel Craveiro é, como eu estava a dizer, uma mulher do teatro. É uma mulher que esteve na gênese também, não sei se sabem, do Teatrão, que é uma associação que nasceu para fazer teatro para a infância, mas que depois teve desenvolvimentos muito grandes e bons, a maior parte dos anos, através aqui da cabeça da Isabel Craveiro e dos seus colaboradores mais próximos, mas a Isabel efetivamente tem sido a alma do Teatrão, que funciona na Oficina Municipal de Teatro. Para quem não sabe, tem bons espetáculos, vão aparecendo por lá, vão estando atentos à programação do Teatrão, porque vale a pena, e é muito trabalho, tudo aquilo que se faz no Teatrão é muito trabalho da Isabel Craveiro. Isabel Craveiro há muitos anos, aqui há 3 séculos, foi minha aluna. Não foi Isabel. Isa, como eu lhe chamo. A Isa foi uma belíssima aluna, digo-vos já. Mas tem uma cabeça aberta para a arte, aberta para o teatro e tem um coração enorme. E, portanto, diz ela, não é só um coração, mas é muito grande. E, portanto, temos hoje o grato prazer de ter connosco para nos falar sobre um projeto intitulado Artéria, e que ela já vai explicar o que é. Se quiser também falar um bocadinho sobre o Teatrão e sobre aquilo que é, Isabel, aliás, tem que falar sobre o Teatrão para falar sobre o Artéria, não é? Sim. Pronto, então vou deixar agora a Isabel a falar connosco, porque ela quer conversar connosco, não quer só falar, não é? Quer conversar connosco. Ela é boa conversadora. Então, até já. Bom fim de tarde. Isabel, obrigada. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Cristina, por me convidar a estar aqui convosco neste fim de tarde a conversar um bocadinho sobre o Teatrão e sobre um projeto em particular que deu origem a este livro, que é, na verdade, o livro que encerra um projeto de criação de uma rede entre 8 municípios da região centro, a que nós chamamos Rede Artéria, e que foi coordenado artisticamente pelo Teatrão e cientificamente pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu vou só fazer aqui um pequeno contexto para perceberem porque é que chegámos a este projeto. Foi um projeto que foi financiado por fundos do Portugal 2020 e como é que uma estrutura como o Teatrão pensa chegar a este sítio. Bem, na verdade, quem esteve na origem do Teatrão foi a Cristina, que é sócia fundadora. Eu só cheguei ao Teatrão em 2001 e nessa altura fiz também, sei que há pessoas aqui do teatro universitário, a minha carreira iria ser outra coisa. Eu era da geologia e depois em Coimbra acontecem estas coisas de ir para o teatro universitário. E a Escola Superior de Educação, em muito boa hora, decidiu concretizar um projeto que acalentava há muito tempo, que foi a criação de um curso de teatro e educação.
E coincidiu, nessa altura, eu estar a pensar e a refazer a minha vida e, portanto, fui fazer o curso de Teatro e Educação, mudei de vida e profissionalizei-me na área do teatro e comecei a trabalhar no Teatrão, que era uma companhia para a infância. Hoje continuo a fazer espetáculos para a infância, abriu muito o leque de criações que faz, neste momento faz criações para todos os públicos. Aliás, amanhã estreamos um espetáculo que foi pensado para públicos a partir da adolescência e que desde já vos convido depois para poderem ir ver, vai estar até 22 de abril, é um espetáculo de dança que se chama Time e da Aldara Bizarro e que é muito curioso porque tem a ver com um tema muitíssimo importante que é o tempo e a forma como o tempo hoje nos angustia profundamente porque parece que não conseguimos lidar com ele. E eu dizia, bem, o Teatrão começou como uma companhia para a infância e apesar de ter evoluído, porque houve nestes 30 anos que o Teatrão vai fazer para o ano, começou em 94, começou depois a fazer espetáculos para públicos adolescentes, entretanto não tinha espaço, depois começou a ocupar um espaço provisoriamente, depois esteve no Museu dos Transportes, começou a ensaiar um trabalho também de programação e em 2001 o Manuel Guerra, que criou o Teatrão com o Diolino Pessoa, com a Cristina, com o Rui Veloso e com uma data de outros sócios fundadores, a Cristina Faria, etc., criou um projeto pedagógico que funciona até hoje e é, na verdade, a estrutura que permitiu ao Teatrão criar um projeto, se calhar, de companhia bastante singular, porque do seu ADN inicial continua a existir a grande preocupação, por um lado, de fazer teatro para todos e todas, para toda a gente. E isto quer dizer que não é um teatro para um nicho, que não é um teatro que não, paralelamente, não cuida de formar espectadores, de trabalhar com a proximidade das comunidades, de perceber como é que pedagogicamente nós evoluímos na relação com as linguagens, mas que na situação de Coimbra, e porque há outras companhias, há outros espaços, Coimbra é uma cidade que tem muitos projetos na área das artes performativas. Na verdade, criou um projeto singular porque cruza muitos públicos, trabalha ou autores universais, digamos assim, e depois faz adaptações desses textos para a contemporaneidade, ou trabalha dramaturgias originais e convida dramaturgos para escrever a partir de determinado projeto, ou interroga-se sobre uma questão que diz respeito à cidade ou à região e cria um projeto comunitário com uma comunidade, um grupo de pessoas, como fizemos nos últimos anos na zona da Arregaça. Portanto, há múltiplas formas e aquilo que nos move sempre é esta questão de tornar o teatro uma partilha, um sítio, uma discussão, não é? O teatro é uma assembleia, o público não é passivo, para nós é uma questão de discussão sempre. E uma discussão sobre o futuro do mundo, o futuro das nossas vidas, como é que se faz e se pensa futuro e como é que é a atividade artística. E especificamente o teatro tem um papel, não é? nessa transformação. E, portanto, nós neste momento, desde 2008, estamos na Oficina Municipal do Teatro, é um espaço municipal. Quem não conhece fica em frente do ISEC, no Vale das Flores. E tem um projeto pedagógico a funcionar com muitíssimas turmas de teatro, de idades muito variadas e com vários níveis de formação. Temos desde turmas a partir dos 6 anos até turmas de adultos, pessoas com
todas as idades. Temos depois projetos muito específicos, temos um projeto com a Fundação Carlos Gulbenkian, que se chama, a meu ver, neste momento a decorrer, que é um projeto de teatro para pessoas cegas e de baixa visão. Temos projetos, às vezes, para núcleos de jovens em situações muito específicas, filhos de imigrantes, abandono escolar, bairros sociais da Câmara Municipal, que chamamos Bando à Parte. No dia 27, na segunda-feira, demos início a um novo projeto no Teatrão que se chama Fórum Jovens Críticos. É um projeto de jovens adolescentes que gostam de ir ver teatro e que se vão juntar para irem juntos ver teatro, discutir os espetáculos e escrever sobre eles. Há aqui uma preocupação muito grande de mobilizar e de criar aqui uma dinâmica de participação dos públicos. Nós temos alguns instrumentos de participação para que os nossos públicos possam falar connosco. Todos os anos, pelo menos 1-2 vezes por ano, nós fazemos um fórum, chamamos Fórum Teatrão, convidamos o público a vir discutir coisas connosco, a programação, vários aspectos que as pessoas gostariam de discutir sobre o teatro, se a comunicação do Teatrão é boa, se gostavam de ver outras coisas. Uma espécie de uma escola informal de espectadores, e foi também daí que nasceu esta ideia do Fórum Jovens Críticos. Organizamos um festival de teatro brasileiro em forma agora de bienal que se chama São Palco. A sua última edição foi no ano passado, vamos voltar a fazê-lo em 2024. Estamos agora bastante preocupados, mas com muita vontade de pensar como é que vamos celebrar estes 30 anos de atividade. E com este cruzamento destas ideias de proximidade, participação, acessibilidade, tivemos uma ideia que tem muito a ver também com a nossa formação académica. A maioria das pessoas que neste momento trabalham no Teatrão têm esta formação de teatro, mas também uma componente pedagógica muito forte. Vimos do teatro e educação. E, portanto, os nossos projetos são sempre muito desenhados dentro desta forma de querer apelar um pouco a uma maneira de trabalhar que inclua as pessoas. Obviamente que somos profissionais, que os nossos espetáculos e os nossos projetos têm que ter qualidade, não é? A nossa tríade de trabalho é muito a dramaturgia, a encenação e o trabalho dos atores. Obviamente que também a cenografia, o desenho de figurinos, a luz, o som, os músicos, os diretores musicais que trabalham connosco, as pessoas que preparam a voz dos atores e que nós desafiamos para trabalhar são super importantes. Hoje em dia já não é muito comum haver companhias de teatro estáveis, com um trabalho em que os atores continuem juntos a trabalhar e desenvolvam um projeto durante vários anos, décadas. O modelo que existe, e existe porque nós vivemos basicamente numa sociedade de mercado, o que existe hoje é a produção massiva de espetáculos em que os atores são contratados para aquele projeto, não é? Muitas vezes agenciados, e portanto andam a saltar de projeto em projeto e depois fazem essas criações e normalmente o que acontece é que fazem pequenas temporadas, alguma circulação, mas depois esses espetáculos cujo investimento é sempre grande, estou a falar também, claro, de investimento financeiro, é grande,
Na verdade, são espetáculos que depois apresentam-se no teatro, onde estreiam 2, 3 dias, 4 dias, fazem alguma digressão, aqueles que conseguem, e depois o espetáculo acaba. Estar numa situação como o Teatrão tem, de ter uma estrutura de criação num espaço, permite-lhes ter um espetáculo que vai estrear agora, por exemplo, e vai ficar 4 semanas seguidas em cena. Normalmente ficamos 4, 5 semanas, o que é maravilhoso para que o espetáculo possa crescer e evoluir, não é? Que o público possa ter acesso. E depois, sim, como nós também somos uma estrutura que tem todas estas dimensões pedagógicas e também de programação, acolhemos espetáculos de outros sítios, às vezes é um bocadinho difícil irmos tanto em digressão. Este espetáculo, por exemplo, que vai estrear, vai fazer muitas datas ainda este ano. Vai fazer 20 datas noutros teatros pelo país. Mas porque há aqui uma gestão de elencos da companhia que nos vai permitir fazer isso. Portanto, há poucos casos de companhias como nós conhecíamos antigamente, não é? Assim, com uma estrutura. Nós lutamos muito também pelo trabalho digno, somos todos, neste momento, temos todos contratos de trabalho, as questões ligadas à profissionalização e aos direitos e aos deveres do trabalho são muito importantes para o Teatrão. Acabámos de ganhar agora um concurso que nos vai permitir nos próximos anos levar a cabo esse trabalho. Somos financiados pelo Estado Central, pela Direção-Geral das Artes, somos financiados pelo município de Coimbra também e temos outros financiamentos. Agora, se calhar, então, vou passar aqui a falar-vos da Rei da Artéria, que foi uma grande viagem. Aqui estamos numa conversa de viajantes, foi uma grande viagem pelo território da região centro, porque da nossa equipa faz parte, e o Teatrão tem, de há alguns anos para cá, um trabalho muito próximo do Centro de Estudos Sociais. Da nossa equipa faz parte uma socióloga e, portanto, a ideia, nós trabalhamos uma área que, do ponto de vista científico, ainda tem muitas carências, ou seja, há, na maior parte das academias, nem sempre há uma área dedicada ao estudo das artes, e nomeadamente das artes performativas, e mesmo que haja, há ainda pouca produção de conhecimento científico sobre estas áreas. E muito pouca relação, às vezes, entre aquilo que são as pessoas que estudam, não é? Os doutoramentos, os pós-docs e os investigadores dos centros de investigação, e quem está no terreno, os atores e os artistas, que na verdade estão nos territórios e fazem o seu trabalho. E também, e isso quer dizer também, pelo menos no âmbito das ciências sociais, muito pouca preocupação com o acompanhamento ou aquilo que nós chamamos a monitorização dos projetos e os impactos. As pessoas viram, o que é que elas acharam, elas gostaram, que impacto é que isto gerou naquela comunidade. Aconteceu, por causa daquele projeto, criaram-se companhias novas, os amadores transformaram-se em profissionais, os municípios apoiam ou não apoiam o seu tecido associativo, como é que isso se faz? E todas estas questões, porque trabalhamos e cruzamos este tipo de trabalho no Teatrão, nós começámos a pensar, e isto foi em 2012, começámos a pensar, eu e a Cláudia Pato Carvalho, que minha colega no TEU, que fez teatro comigo, e fez uma parte, toda a parte académica, depois de fazer a licenciatura em Sociologia, ligada à atividade artística e ao seu impacto nos territórios. Portanto, ela é da área da cultura, das cidades e destas questões todas. Quando ela veio do doutoramento, que fez fora, no MIT, decidimos começar a trabalhar em projetos comunitários. E depois fomos acalentando, então, esta ideia de que seria possível uma rede de
implantar na região centro uma rede de municípios, artistas e academias que, na verdade, se conjugassem para fazer um projeto. E esse projeto chamámos-lhe Rede Artéria. Demorou muito tempo entre as primeiras ideias e a abertura do concurso que nos permitiu o financiamento para o fazer. Por um lado, foi muitíssimo interessante. Este projeto, como eu vos disse, ele foi financiado pelos fundos do Portugal 2020, que são, do ponto de vista da execução, muitíssimo difíceis para uma estrutura artística como o teatrão. Depois já podemos falar sobre isso. Mas nós começámos logo a ir para o território e a falar com municípios, a perceber que agentes culturais existiam naqueles sítios. As práticas da sociologia ajudam muito o teatrão quando vai para o terreno fazer trabalho. Uma coisa que se chama mapeamento cultural dos territórios nós começámos a fazer. Então, escrevemos para as câmaras municipais, fomos recebidos pelos departamentos e pelos vereadores da cultura, às vezes pelos próprios presidentes. Do nosso lado estava sempre claro que a coordenação artística do projeto ia ser do teatrão e a científica do SES, e começámos a fazer então esse mapeamento. Fomos para a Guarda e quisemos saber, mas afinal, que associações existem aqui, quais é que são as associações profissionais, que outras associações existem, como é que nós conseguimos desenvolver aqui uma metodologia de sentar toda a gente à volta e, na verdade, desenhar um projeto para este território que aconteça aqui, uma criação, ou seja, um espetáculo, mas que esse espetáculo, de alguma maneira, tenha a participação da comunidade, dê resposta a questões que são as questões que vão ser levantadas nos primeiros workshops que nós vamos fazer com os agentes culturais, com os municípios, com todos os intervenientes e com os públicos e com os estudantes das universidades e dos politécnicos que estiveram envolvidos, e começámos então a levantar esse material e a perceber diferentes ambições, diferentes problemas. Os municípios com quem nós começámos não foram aqueles com quem acabámos. Este processo demorou muito tempo até abrir o concurso e houve alguns que ficaram pelo caminho. Eu lembro-me, nós fizemos um mapeamento em Castelo Branco, depois Castelo Branco acabou por não entrar. Fizemos um mapeamento em Aveiro que acabou por não ficar nesta rede, mas que já disse que quer entrar na próxima fase, como aliás alguns dos que não entraram. Acabámos com este projeto Rede Artéria a ser submetido a um aviso de abertura que, para além de nós, só uma outra instituição cultural concorreu, tudo o resto foram municípios. Estes projetos e estes avisos de abertura estão feitos para os municípios, não são para as estruturas artísticas, são burocraticamente muito complicados de fazer e depois têm regras complicadíssimas de financiamento. Da gestão dos dinheiros e dos financiamentos. São normalmente financiados a 80%, como houve muitas candidaturas e eles tinham pouco dinheiro, decidiram baixar a taxa de comparticipação, portanto, eles pagavam 60% do projeto e os outros 40% cada município tinha que pagar. Okay? E nós ficámos com os municípios de Coimbra. O projeto, depois vou falar um bocadinho sobre cada projeto e vocês vão fazendo perguntas, está bem? Coimbra, que nós fizemos o projeto na Rua da Sofia. Figueira da Foz, que teve a ver com as salinas e com os marnotos e com as questões ligadas ao sal. Fizemos em Tábua, que inicialmente tinha a ver com o Reimondego e com um trilho natural que existia, mas entretanto aconteceram os incêndios e a comunidade reorganizámos as conversas e todos juntos decidimos fazer um espetáculo sobre o incêndio, a partir daquilo que tinha acontecido. O Fundão, que escolheu discutir um problema que tem a ver com uma rua, uma artéria, uma pequena artéria que é a Rua da Cal, uma rua muito antiga de comércio do Fundão. Belmonte, que tem uma rede de museus
e que queria, de alguma forma, pôr em causa esta questão do turismo e desta rede de museus e o património todo que tem associado e construído em relação a isso. A Guarda, que decidiu fazer sobre a antiga judiaria e o património associado, não só material, mas imaterial, ligado a esta questão judaica. Viseu, que quis descentralizar a sua programação. O caso de Viseu é muito interessante porque foi um caso que teve um impacto, gerou um impacto óbvio, porque Viseu é uma cidade bem organizada do ponto de vista das políticas culturais e eles disseram nas reuniões, bem, há muita programação no centro da cidade e o que nós achamos é que devemos começar a descentralizar a programação que existe e levá-la para as freguesias. As mais rurais, as menos rurais, mas que é, por exemplo, o caso de Coimbra. No estudo públicos que foi feito há relativamente pouco tempo, por causa da capital da cultura, percebe-se que quem consome, quem vai ver espetáculos, e que a maioria da programação da atividade cultural está no centro da cidade. Não há espetáculos a acontecer em Almalaguês ou em Torre de Vilela, mas estão todos muito concentrados e há até alguns equipamentos que permitem que alguma da atividade seja descentralizada, pelo menos na área do teatro. E depois há uma data de património. Esta questão aqui da rede artéria também envolvia muito, e estas discussões também estes workshops também foram muito organizados, também com estas questões, património material, património imaterial, uma análise e uma data de perguntas. Nós fizemos dinâmicas em que criámos grupos de trabalho, as pessoas, por causa do projeto da rede artéria, fizemos com o SES um seminário internacional sobre mapeamento cultural, aprendemos imenso sobre isso e depois tentámos aplicar todas essas técnicas no nosso trabalho de campo e, portanto, reunimos imensa informação sobre cada uma destas cidades. Então, eu já disse Tábua, Belmonte, quem é que me falta? São 8, Fundão, Coimbra, Figueira da Foz, Viseu, Guarda, Belmonte já disse, Ourém, que tinha um problema muito específico, que é assim, eles estavam a reabilitar o Paço e a zona histórica e queriam algumas estratégias para que a Vila de Ourém e aquele património, a Cidade Velha, de alguma forma se ligassem. E então o que é que nós fizemos? Nós fizemos estes workshops todos, ouvimos as pessoas, pusemos-las em contacto, percebemos que muitas daquelas pessoas habitualmente não falavam umas com as outras, percebemos logo onde é que eram os sítios onde as câmaras municipais e os técnicos e os departamentos de cultura não conheciam ou não tinham uma boa relação com os agentes culturais. Os públicos e a participação dos públicos muito inibida, muito envergonhada, as pessoas muito pouco convocadas para serem ouvidas, não é? Nunca se lhes pergunta muito o que é que eles querem ver, não é? Todos teorizamos sobre o que devem ser as programações, mas nunca ouvimos o público. E depois dizemos, quando as pessoas dizem mas eu gosto é de fado, mas eu gosto é de teatro-revista, temos uma tendência para dizer que o público é burro, não é? E que isso não é cultura, e não é verdade. Nós não trabalhamos assim. E, portanto, foi muito curioso. Nós gerámos logo, nesta atividade, uma curiosidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também algum receio. O que é que estes tipos de Coimbra vêm aqui ensinar-nos? E nós estávamos preparados para isso, não é? É preciso gerar confiança. É preciso que as pessoas percebam que, na verdade, as nossas intenções são as de aprender com aquelas pessoas e com aqueles agentes culturais e com aquelas câmaras municipais. Aprendemos imenso. E, portanto, com este material todo,
nós começámos a analisar os resultados destes trabalhos nas diferentes cidades, começámos a perceber que havia cidades que tinham ambições, mais ou menos, que se encaixavam em determinadas tipologias. Coimbra queria muito que o património da Rua da Sofia, ainda hoje continua a querer, que o património da Rua da Sofia fosse dignificado, conhecido, revelado, não é? E o que nos aconteceu na Rua da Sofia foi muito bonito, porque nós fomos bater, e este trabalho dá muito trabalho. O mapeamento, nós vamos bater à porta das pessoas. Fomos bater à porta de todos os comerciantes, todos os habitantes, depois aqueles que se tornaram mais cúmplices, ajudaram-nos a chegar aos outros, e reunimos toda a gente para fazer o workshop. E as pessoas disseram várias coisas. Não, esta rua, o comércio já não é o que era, todos os problemas associados à baixa, não é? O trânsito impede que as pessoas usufruam, as fachadas e a recuperação dos colégios está atrasada, todo o programa Ruas, etc. Bem, uma data de problemas que nós todos vamos... Calculo que vocês sejam todos mais ou menos habitantes de Coimbra, com que nos deparamos há muitos anos, não é? Mas juntar aquelas pessoas todas e ter ideias em conjunto sobre aquilo que podia ser um projeto artístico foi, eu acho que a primeira vez que o fizemos. E claro, aqui sempre paralelamente o que é que nós fizemos? Em todos estes territórios há universidades, a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Aveiro, o Politécnico da Guarda, o Politécnico de Castelo Branco, o Politécnico de Tomar, a ESEC, o Politécnico de Coimbra, todos foram associados ao projeto. E, portanto, em cada cidade, ou vila em que nós desenvolvemos estas criações, havia investigadores e alunos a trabalhar no projeto e a acompanhar os ensaios, os workshops, as conversas, as formações, para fazerem depois aquilo que deu origem aos artigos científicos que foram publicados e ao material científico que foi produzido. Então, estava eu a dizer, organizámos as tipologias, uma tipologia a que nós chamamos percursos, pessoas que queriam revelar ruas, por exemplo, o Fundão, ou a Rua da Sofia, ou as Salinas na Figueira da Foz, não é? Outras tipologias que tinham mais a ver com o património, ou outras que tinham mais a ver com a comunidade. E, portanto, depois fomos desafiar artistas. Não foi o teatrão que foi fazer os espetáculos, nem os seus atores. Nós coordenámos artisticamente. E aqui trabalhámos com uma contradição, que por um lado nós queríamos e convidámos estruturas de outros sítios do país, não foram só estruturas de teatro, foram também de outras artes performativas, houve gente da dança a trabalhar, por exemplo em Tábua tiveram os Circulando a trabalhar, a Marina Navais, bailarina, esteve em Orém, a Filipa Francisco esteve na Figueira da Foz e em Belmonte, na Guarda, que foi uma adaptação, porque tinha a ver com os judeus, era a partir de uma adaptação feita para aquela comunidade do texto do Shakespeare, do Shylock, do Mercador de Veneza, obrigadíssimo, e que foi também pelas ruas da antiga judiaria, e foi o Graham, que trabalhou muitos anos com o Teatro de Montemuro e agora trabalha em Viseu. Portanto, não fomos nós que fizemos os espetáculos e que juntámos aquelas pessoas todas. Abrimos inscrições para as comunidades se inscreverem e para trabalharem como atores, e também tínhamos elencos profissionais que trabalhavam com as pessoas que se queriam inscrever e também com os agentes culturais locais. Um dos grandes objetivos era que houvesse estruturas que se queriam profissionalizar ou que queriam fazer uma troca aqui com este projeto. E o ponto alto deste projeto foram exatamente as apresentações. Depois houve uma coisa importantíssima que foram as digressões.
todos estes projetos fizeram digressão por outros 3 municípios. E amadores, profissionais, as pessoas da comunidade, os músicos, as associações etnográficas que tiveram nos projetos, toda a gente remunerada a trabalhar e a circular com os espetáculos e a poder mostrar os seus trabalhos e adaptá-los noutros sítios, que foi muitíssimo interessante. E quando os espetáculos aconteciam, haviam questionários a circular e as equipas do SES e as equipas dos politécnicos e das universidades a perguntar aos públicos de onde vinham, porque é que tiveram interesse em ver aquele espetáculo. Todos esses materiais foram trabalhados depois para nos dar os resultados. E depois outro tipo de coisas, porque é que determinados municípios tinham tanta dificuldade em ter ou em perceber como é que se produz um espetáculo. Sim, os atores e as equipas não podem ser pagos só no fim. Precisamos ter dinheiro no início, porque senão não conseguimos começar a trabalhar, porque não é nesta lógica, por exemplo, muito complicada deste tipo de financiamento, que só quando nós terminamos o projeto é que o dinheiro vem. Então, houve aqui uma necessidade de negociação muito grande, porque foram os municípios que geriram o financiamento, e houve aqui uma necessidade muito grande também de que os próprios técnicos dos departamentos de cultura fossem envolvidos nas criações e percebessem que a produção de um espetáculo e de uma data de seminários que aconteceram envolve um trabalho, às vezes, muito diferente daquele que eles estão habituados a fazer. Portanto, houve aqui muitos aspectos que a Rede Artéria tocou e que foram nesta tríade de agentes culturais, públicos, universidades, na verdade não é uma tríade, é mais, universidades e os próprios artistas, quer dizer, de nós percebermos como é que todas estas questões são simultaneamente de formação, de estudo, mas de criação. E por isso é que a rede foi depois, eu acho que muito bem sucedida. Houve logo o interesse da Comissão de Coordenação da Região Centro de nos convidar a pensar que o projeto pudesse ser reeditado. E quando nós estivemos a rever o material todo e a pensar em fazer esta publicação, na verdade ela surge quando nós terminámos as apresentações, ainda houve o Covid que atrasou alguma da digressão e alguns dos espetáculos, terminámos com um ciclo, um seminário em Belmonte, e que teve exatamente a ver com o Covid e o pós-Covid e as oportunidades que se abriam a partir daí. E, portanto, desse seminário fizemos esta edição, que no final tem uma data de recomendações políticas para toda a gente, para a CCDR, para as câmaras municipais, para os agentes culturais, para os públicos, coisas que têm a ver com vários aspectos que nós achamos, uns que funcionaram bem, outros que nós recomendamos que sejam feitos de outra maneira, já pensando como é que outros ciclos, nomeadamente de financiamento, estamos agora aí com o 2030 a abrir, na verdade, estes projetos são muito importantes para os territórios, as comissões de coordenação gerem bastante dinheiro para a área da cultura. A maior parte dos públicos não sabe muito isso, julga que o dinheiro vem todo apenas do Ministério da Cultura ou da Direção-Geral das Artes. Na verdade, os maiores financiamentos dos artistas e da criação artística são os municípios, apesar de alguns terem uma dotação muito baixa para a atividade cultural. A relação também entre educação e cultura às vezes é muito pouco explorada em alguns sítios e, portanto, foi a partir daí que nasce esta publicação da Rede Artéria com toda esta aventura. Eu, na verdade, vocês podem folhear e passar, e que tem os espetáculos que foram feitos, tem as publicações que foram
as publicações científicas, tem textos dos parceiros envolvidos, dos municípios, as avaliações que as pessoas fazem sobre o projeto, para que de facto nós comecemos também muito a ter esta prática de fazer as coisas e depois de mostrar os resultados e de os discutir, não é? Que é uma coisa muito importante. Não corre, nunca corre tudo bem. No caso, houve muitas coisas que correram mal, mas isso é muito interessante porque há a perspectiva de que essa experiência possa gerar outras experiências que são feitas e que as redes são importantíssimas. As redes de circulação, seja de conhecimento, seja de práticas artísticas ou outras redes. Há neste momento uma questão muito importante que tem a ver com a sustentabilidade. Nós precisamos, por exemplo, nós voltámos a fazer o São Paulo, não é? Trazer companhias do Brasil para Portugal para se apresentarem cá é caríssimo, não é? E não queremos trazer monólogos. Queremos trazer companhias de teatro. E isso significa, por exemplo, que é absolutamente descabido trazer uma companhia de teatro para se apresentar em Coimbra. Ela tem que se apresentar em vários sítios e nós temos que coordenar a vinda de um espetáculo numa rede que permita repartir os custos por toda a gente. E essa lógica é uma lógica que tem a ver com a partilha e tem a ver com a capacidade de nós nos ligarmos e de falarmos uns com os outros. Esta rede abriu ao Teatrão uma preocupação muito séria, que aliás seguimos logo a seguir no Garanticultura, quando houve aquele apoio específico à atividade cultural, que foi, decidimos gastar o dinheiro do Garanticultura a promover o tecido profissional da região centro. Há muitas companhias na região centro que não circulam ou que têm dificuldade de circular na região. E porquê? Porque os programadores só querem trazer os espetáculos de onde? De Lisboa e do Porto, com os atores que aparecem na televisão e que toda a gente conhece. É óbvio que esses espetáculos também têm que circular, mas têm que circular outros. E nós, como região, temos uma data de projetos e de estruturas e teatros que produzem coisas muito boas e que precisam de circular. E, portanto, há aqui também uma necessidade de ordenamento deste território. Nós precisamos de que a comunicação seja mais fácil e consiga fluir. E, desse ponto de vista, nós estamos neste momento a preparar uma segunda fase da Rede Artéria, que vai ter muitas coisas diferentes da primeira, e estamos nessa fase agora de inclusivamente que os modelos sejam um bocadinho diferentes, e também falar com as pessoas e fazer a recolha nos territórios onde já trabalhámos e nos municípios que vamos convidar a integrar esta nova fase da rede, ouvi-los também depois desta experiência e do tempo passar, porque vemos sempre de uma maneira muito mais crítica com o passar do tempo. Já falei imenso, falei muito depressa, se calhar, muitas coisas, e agora se calhar conversávamos um bocadinho sobre isto. Está bem? Só vou para aqui para gerir a conversa. Oi, por favor. Isabel, obrigado. E não falou depressa, com uma voz maravilhosa e com um tom que me entusiasmou muito. O que eu acho mais interessante é que vocês inverteram o paradigma, a Rede Artéria. Colocaram a pessoa, ao nível individual ou na comunidade, no centro da questão. Em vez de lhe oferecerem um embrulho já feito, colocaram eles no centro da questão. E isso entusiasma muito mais a população. E quem melhor do que, no caso das aldeias e das vilas e das cidades, nos próprios municípios, conhecerem essas necessidades da população e as juntas de freguesia. Portanto, o importante disto é que vocês humanizaram a questão. Por isso, obrigado. Sim, pois. Mas é muito difícil fazer. É muito difícil fazer isso. Nós fazemos isso com a Oficina Municipal do Teatro aqui, não é? Ou tentamos fazer. Muitas vezes não somos bem-sucedidos. Embora eu acho que Coimbra tem algumas características que me enervam, outras que me agradam imenso. As que me enervam são sempre a sua autoestima. Eu não sou de cá, mas também sou de cá, que já vivo cá há 30 anos. Mas enerva-me imenso Coimbra estar sempre a falar mal de si própria.
como se ou somos os melhores em tudo ou somos absolutamente horríveis e é uma porcaria e isto não vale nada e não há nada e portanto temos que deixar um bocadinho essa bipolaridade para passarmos a uma prática que eu acho que eu sinto-me muito bem tratada pela população e pelas pessoas nos projetos que desenvolvemos em todos os sítios, não é? O último projeto da Arregaça é um exemplo muito, muito, muito bonito de como as populações estão à espera que nós vamos ter com elas. Nunca houve ninguém, nenhum comerciante a quem eu pedisse uma janela para fazer um espetáculo, uma casa para entrar, que me dissesse que não. E nunca houve propriamente nenhuma instituição que se negasse a trabalhar. Agora, dá muito trabalho. Nós temos que ir atrás das coisas. E, principalmente, combater esta ideia de que é tudo impossível, é tudo difícil, nada vai dar certo. Não é? Porque não estamos habituados a essa proximidade. À partida, para não se fazer, desculpa. Mais ou menos, não é, às vezes não é isso, às vezes estamos muito atafolhados de burocracia, por exemplo, nas câmaras municipais, não é? Houve casos surpreendentes, mas muito surpreendentes, de municípios onde eu nunca pensei que trabalhassem com tamanha proximidade. Houve sítios que nós chegámos e dissemos assim, não, nós temos uma relação com as associações todas, isto vai ser muito fácil. Nós estamos habituados a falar uns com os outros. Por exemplo, Coimbra, agora temos aquele Conselho Municipal de Cultura, onde estão as associações todas. Eu, quando vi aquilo, eu disse assim, mas há tantas associações em Coimbra, há imensas, mas não se conhecem, não trabalham juntas, não é? Não têm esta capacidade de dizer assim, olha, muitas vêm ter connosco e vêm desafiar-nos a fazer coisas, ou nós vamos... Mas há um desconhecimento, às vezes, muito grande do que existe e das possibilidades que existem. E, às vezes, precisamos de ser inspirados uns pelos outros, aprender com os outros. Nós aprendemos imenso com uma data de sítios e de pessoas e de maneiras de fazer e de contactar as pessoas e de as reunir para... E eu acho que, mesmo depois desta coisa toda do Covid e de nós pensarmos assim um momento que estamos a atravessar como sociedade, não é? A muitíssimos níveis, ou nós enverdamos por uma maneira muito mais simples e que requer essa proximidade, não é? E que de facto nos humaniza, ou com toda a relação que nós temos hoje com a tecnologia, com a rapidez, não é? Temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo para todos os lados. Vamos deixar de conseguir viver de uma maneira digna. Muitos de nós já não vivemos assim, não é? Trabalhamos, fazemos 500 mil coisas, os filhos, ao fim do dia, toma banho, veste, vai para a cama. Portanto... é muito, muito interessante porque nós conseguimos a abertura das pessoas para dizer assim, não, nunca tinha pensado nisto, ou nós não levámos novidades a ninguém. Basicamente lançámos uma proposta e toda a gente a construiu. E isso é muito interessante. Agora, obviamente, correu muito mal em múltiplos aspectos, muitíssimos aspectos, correu muito mal. Houve problemas com variadíssimas coisas, com o dinheiro que não chegava, com às vezes a comunicação que não funcionava, com a nossa coordenação, que muitas vezes também não foi feita da maneira que devia ser feita. Mas não sei se vocês já conheciam algum tipo de projeto assim, ou já tinham ouvido falar, ou se isso vos suscita alguma outra questão. Sim. Eu não conheço o projeto. Sim. Mas relativamente ao projeto Arregaça, aquilo que eu pergunto é, houve uma interação com as pessoas da Arregaça, na facultarem por casa, uma performance, presumo eu, uma janela, o que seja, e depois, qual é o feedback? O projeto já acabou, as pessoas vão mais ao teatro, as pessoas mantiveram interesse por algo. É muito interessante o que me está a perguntar. O projeto não foi só fazer espetáculos, foi muito difícil.
Nós escolhemos a Arregaça porque é um sítio mal amado. Pela cidade que não sabe para já onde é que fica. Sabes onde é que é a Arregaça? A maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas não sabe. Primeiro tivemos que ir para lá fazer exatamente isso, o mapeamento. Bater a todas as portas, não só do bairro da Fonte do Castanheiro, que é o bairro mais antigo que está lá, não é? Que foi o Salazar que mandou construir para albergar gente da alta e gente muito pobre, que está num estado terrível, não é? Com casas muito degradadas, muitas delas já caídas, porque há ali um problema de reabilitação daquele bairro há muitos anos. Depois porque era uma zona, para já, com uma fábrica imensa da Sociedade de Porcelanas de Coimbra, depois tinha uma data de quintas, depois começou a ser construído outro tipo de prédios ali, depois foi construída a EDP, depois construíram aquelas torres e, quer dizer, aquilo ninguém se conhecia. E os prédios isolavam? Os prédios tapam a vista a toda a gente, aquilo fica ali. Depois o Campo do União, que já ninguém. Depois a Fonte do Castanheiro, que ninguém sabia onde é que era, e as fogueiras que nunca mais se fizeram. E tivemos que falar com toda a gente, exatamente, dentro de Coimbra, ou em Viseu, ou em Tábua, ou em Belmonte. O problema é o mesmo. O que é que esta gente vem para aqui fazer? Artistas, não é? E as pessoas não têm culpa nenhuma de serem desconfiadas, porque nunca ninguém foi ter com elas, porque nunca ninguém as levou ao teatro, se calhar. Então como é que elas podem ter, não é? E nós temos que ter a capacidade de chegar ao pé delas e de lhes explicar as coisas e de ter dinâmicas para as pôr a participar nas atividades. E isso demorou 3 anos. Depois da Rede Artéria, nunca mais o Teatrão vai fazer um projeto comunitário, e isso era uma coisa que nós não queríamos que acontecesse no Artéria. Chegamos lá, fazemos um grande espetáculo, temos 200 figurantes, sai no jornal, o Presidente da Câmara diz isto é que é cultura, não pagam a ninguém, não é? Têm todos o coisa de aparecer no espetáculo, os artistas vão-se embora e aquilo acaba. E o que é que fica? Nada. E isso é aquilo que não pode acontecer. A sua pergunta é muito interessante por isso. Então, há um trabalho de preparação, há essa criação dessa coisa. E há um diagnóstico. Quais são os problemas destas pessoas? Elas não gostam de viver no sítio onde vivem, porque elas acham que toda a gente diz que aquilo está maltratado, que é só ruínas. As pessoas que vivem nos prédios grandes e bons não conhecem o bairro social, não é? O bairro da Câmara. As pessoas têm vergonha da casa onde vivem. Várias coisas. As pessoas têm saudades do tempo em que viviam uma vida comunitária, toda a gente se conhecia, faziam as fogueiras, iam a pé para o trabalho, voltavam. Então, esse diagnóstico, depois apanhámos o Covid, que foi um grande problema. Primeiro que as pessoas nos abrissem a porta, que quisessem participar nas reuniões, que quisessem fazer parte das coisas, foi muito difícil. Com o Covid, depois, a Covid veio complicar tudo. Tanto que o primeiro espetáculo, que era aparecer pelas ruas, teve que ser no Campo da União. E não pôde ter a participação das pessoas, só pôde ter as pessoas do teatro por causa do Covid. Mas o segundo espetáculo, já no ano passado, na era pós-Covid, já teve pessoas da comunidade a trabalhar, teve uma dramaturga sempre, quer no primeiro, quer no segundo espetáculo, a escrever a partir das entrevistas, das conversas, dos materiais, não é? Uma dramaturga que foi a Sandra Pinheiro, que acompanhou estes 2 trabalhos. O segundo projeto teve muito a ver com o trabalho, com as profissões. E aí conseguimos fazer uma coisa incrível, que foram as assembleias de rua. Em cada rua nós juntámos as pessoas, tínhamos mapas à frente, era um workshop, e as pessoas desenhavam as linhas que percorriam no passado, as que fazem hoje e as que gostavam de fazer no bairro.
Eu quando ia trabalhar, eu saía da minha casa, eu ia por aqui, aqui não havia nada, esta estrada não existia, portanto eu trabalhava na universidade, ia por aqui, subia para lá e fazia não sei o quê. Encontrava aqui não sei o quê, ali havia não sei das quantas, babá. Agora vou passear o meu cão por aqui, mas não conheço ninguém. Olho para esta casa, olho para aquela. No futuro o que é que eu gostava? Eu gostava que esta fábrica ou esta ruína desta fábrica fosse um centro cultural, fosse um sítio onde não sei o quê, tivesse ciclovias, tivesse sítios para as pessoas poderem fazer. Há muita gente idosa aqui, podíamos criar um projeto para idosos. Há ideias fantásticas. O caso que eu estava a falar da rede artéria de Viseu, o que aconteceu foi que nós fizemos um projeto num bairro que, quando o espetáculo veio a Coimbra, foi feito no bairro de Celas, nas casas das pessoas do bairro de Celas, um espetáculo que vinha de Viseu, encenado pelo Teatro Experimental do Porto. As pessoas não conheciam de lado nenhum. Nós fizemos um trabalho de ir porta a porta, convencer as pessoas para abrirem a sua casa e receberem o espetáculo, e toda a gente disse que sim. E o espetáculo foi feito num bairro em Viseu e foi desenvolvido nessas freguesias. E a partir daí, hoje, Viseu tem uma programação descentralizada em várias freguesias, Várzea de Calde, etc. Hoje em dia acontecem. E a comunidade começou-se a habituar e a achar que aquilo agora faz parte da sua vida. E é assim, e por isso é que é muito importante que as coisas fiquem, para responder concretamente à sua pergunta. Então, conseguimos fazer as fogueiras no ano passado, que foi a coisa mais importante que aconteceu para aquela comunidade. Ajudámos-los a fazer, fizemos orçamentos, pedimos financiamentos, ajudámos-los, e a receita que ficou das fogueiras de São João do ano passado permite que este ano sejam feitas outra vez. É um projeto para voltarem as fogueiras para aquela zona da cidade. Algumas das pessoas que participaram no projeto da Arregaça são alunas neste momento do Teatrão, de vários projetos. Uns inscreveram-se nas classes, outros estão no projeto A Meu Ver. São público frequente, alguns deles, não todos, claro. Alguns deles são público frequente, organizam-se, passaram a juntar-se às quartas-feiras para tomarem café e conversarem. Queriam fazer uma candidatura ao orçamento participativo, que este ano acho que a Câmara não abriu, mas para desenvolverem um projeto no orçamento participativo, desenvolverem um projeto na Arregaça, pediram-nos ajuda e se abrir, estamos disponíveis para isso também. O grupo das marchas veio pedir-nos agora ajuda para fazerem uma noite de fados no Teatrão e para angariarem dinheiro para as marchas. Portanto, a relação continua. Nós não vamos desaparecer de lá e nós vamos fazer alguma da programação de verão lá. Vamos fazer alguns concertos, algumas coisas lá e noutros sítios ali à volta do teatro, porque a Arregaça fica ali na zona da oficina e, portanto, interessa-nos muito também que as pessoas valorizem os sítios da cidade. É muito preocupante que, às vezes, nestes grupos, na rede artéria ou em Coimbra, quando estamos a falar destas coisas, as pessoas, muitas delas, não conhecem. Na semana passada houve a Feira dos Lázaros, não é? E eu dizia, vão ser os Lázaros. O quê? Não é? E esta preocupação por transmitir uma data de coisas, ou por estar mais próxima, ou por cuidar, eu acho que ela é muito amputada pela forma de vida que nós temos. Então, lutar por esta proximidade e por esta comunicação, na verdade, é um projeto político também. É dizer que a cultura nos permite tentar ter uma outra forma de estar e de viver na comunidade.